Bom dia a todos os estudantes e docentes. Aqui fala o Shelton Fernando. Venho por esse meio apresentar para vocês os documentos comerciais. Vou falar um pouco dos documentos comerciais. Para ser concreto, sou estudante do ICIM, concretamente da turma G1A. Venho cá apresentar para vocês acerca dos documentos comerciais. Vou falar um pouco do que são esses documentos, os tipos de documentos comerciais e vamos cá trazer também alguns ecotermos que são termos que constam lá nos documentos comerciais, são termos que é importante nós sabermos. Bom, para início de partida é importante entendermos um pouco do que é isso de documentos comerciais, porque necessitamos de uma explicação do que é isso de documentos comerciais. Nós temos várias outras definições de documentos comerciais, mas vamos trazer aqui algumas simples de fácil compreensão. Onde lá podemos entender que documentos comerciais eles ajudam, podem servir também como um meio para ajudar a transparecer a legalidade de todas as atividades que rolam dentro de uma empresa. Isto é, atividades que podem decorrer durante o mês, ao fato de registro, é o que o documento comercial vem por esse meio ajudar a fazer. Tem aqui uma definição muito simples que diz que documentos comerciais são usados em Moçambique para formalizar operações comerciais. O que é isso? É para deixar lá prescrito. Nós sabemos que a inscrição, toda empresa deve fazer uma prescrição, escrever que é lá deixar contabilizado tudo que a empresa faz, toda a movimentação, desde vendas e prestações de serviços que uma empresa faz. Ok, por outra, esses documentos também garantem a conformidade com as normas legais. Garantem que é possível de análise, a empresa analisar como, ou o Estado analisar de acordo com o que essas empresas têm lá a fazer. Elas têm por si só fins legais, fiscais e logísticos. Para não advir, é muito importante também, vamos lá cá trazer para vocês alguns tipos de documentos comerciais. Que cá podemos lá observar que são documentos que basicamente estão no nosso dia a dia. São documentos que nós lidamos com eles dia após dia. Nós quando vamos efetuar uma compra, quando vamos à busca de um serviço, nós quando prestamos serviço, que se formos uma empresa, nota de encomenda, o que é isso de venda a dinheiro, quando é que estamos presentes uma venda de dinheiro, quando tratamos de documentos comerciais, recibo e fatura, vamos cá poder. Eu já cá adivinha que são documentos que nós lidamos sempre que vamos atrás de um serviço ou prestamos algum serviço, são documentos que nós ou nós damos ou nós recebemos. São documentos que tratam do cliente e a empresa. Podemos cá dizer, usar essas duas figuras de estilo, mas vamos poder exatamente trazer, explicar três documentos desses, onde vamos trazer desses documentos exemplos, vamos falar um pouco do que é isso de cheque, vamos dar exemplo do que é um recibo, do que é uma fatura. Exemplificando, para começar, eu ia começar pela fatura, que é uma coisa que nós estamos diante, é um documento que nós estamos diante dele em vários momentos da nossa vida. Nós quando vamos adquirir um certo produto, nós quando vamos adquirir um certo serviço. Mas pela sua definição, o que é que seria essa fatura? Nós já sabemos que a fatura é um documento essencial nas vendas. Por quê? Porque além de confirmar a compra de algo, ela registra nesse caso. Mas está aqui, pela definição, o que é que seria a fatura? Fatura seria o documento emitido pelo vendedor ao comprador. É necessário que isso fique bem claro, que a fatura é o documento emitido pelo vendedor ao comprador, onde lá deixamos claro e detalhamos produtos e serviços vendidos, o preço, as condições de pagamento. Vamos lá deixar claro isso tudo. Desde as condições do documento, do pagamento, desculpa, onde nesse documento também podemos lá descrever o tipo de produto que estamos diante. Vamos descrever o tipo de serviço que nós estamos a prestar. É nesse sentido que nós falamos. Lá descrevemos o produto essencial que nós vamos estar diante de lá. Ok. Para identificar uma fatura, é necessário que lá tenham de diversas coisas, destas quais
para o preenchimento da fatura requer responder, nesse caso, seria o quê? Respeitar uma obrigatoriedade no preenchimento da fatura. Nós sabemos que é um documento por si, faz parte de muitos documentos comerciais. Então, para preencher esse documento nós temos regras. E quais é que seriam essas regras? Vamos cá recitar como é que faríamos o preenchimento desse documento. Nós já dissemos que o documento comercial que estamos a tratar agora, que é a fatura, é um documento emitido pelo vendedor ou comprador. É uma coisa que deve clarificar e ficar claro. Onde o quê? Lá taxativamente nós detalhamos os produtos ou serviços que nós estamos a prestar. O que significa que eu sou um vendedor. Se vou emitir uma fatura para ti, eu tenho que detalhar que tipo de serviço eu prestei para ti, que tipo de serviço estamos diante ou que tipo de produto tu adquiriste de mim. O que significa que também lá tem as condições. Tais essas condições que vamos lá ver desde preços, condições de pagamento, onde podemos lá, é aqui onde também seria um pouco necessário explicar o que é isso de venda a ponto de pagamento, o que é o quê? O VD, mas vamos explicar um pouco mais adiante. Vou trazer a hierarquia, que significa que são os passos que devemos respeitar para o preenchimento da fatura. Que significa que temos aqui passos da emissão, onde que é mais importante, que deve lá constar na fatura, que é a identificação do vendedor e o comprador. Que significa que o quê? Deve lá constar o nome do vendedor, que seria o nome da empresa pela qual está a emitir aquela fatura para o comprador. Que significa o quê? Além de listar os produtos pelos quais nós estamos a prestar, produtos ou serviços, desculpa, que nós estamos a prestar e o preço, é necessário que primeiro nós observamos a hierarquia de nomear o vendedor e o comprador. O que significa que o quê? Que é necessário que antes do preenchimento nossa fatura deve vir desde o nome do vendedor e também o nome do comprador, porque nós estamos a emitir, nós já dissemos que a fatura é aquela pela qual o vendedor emite ao comprador, nesse caso. Além também tem uma partícula muito específica aqui, que é a número 10, que eu diria para observarmos com clareza, que fala de calcular também e incluir os impostos, que significa que o quê? Lá deve vir quanto do imposto a pessoa pagou, quanto do imposto aquele serviço ou produto estava lá a ser taxado, estava lá em específico. Vou cá trazer o primeiro, que conforme vemos aqui, estamos diante de uma fatura, onde eu já disse na identificação é necessário primeiro é necessário termos a descrição, o preço e a importância. O que significa que o quê? Aqui na aba definição nós iríamos escrever o tipo de produto ou serviço que nós estamos a prestar. Posterior, depois de quê? Nomear o comprador e o vendedor. Que significa que o quê? Nós temos aqui uma parte onde está escrita esmo senhor, que seria aqui onde nomearíamos o comprador, e a nomenclatura está aqui do lado esquerdo, como podem cá ver. Do lado esquerdo nós temos aqui a nomenclatura do vendedor, que é a nossa empresa. Como eu tinha dito, pode ser ou desde uma pessoa ou uma empresa. Aqui nós temos a nossa empresa e aqui nós temos o esmo senhor, que iria vir aqui e vamos colocar. Desde os acessórios que cá temos desde morada. Um outro acessório muito importante que não pode faltar na fatura é a descrição. Aqui na aba descrição nós descrevemos exatamente que tipo de produto nós estamos diante. Significa o quê? Nós vamos cá descrever o tipo de serviço ou produto que nós estamos a prestar. E recordam que eu disse,
Além de calcular as taxas, é necessário também o preço. Nós cá temos a aba do preço unitário. Vou cá trazer um exemplo já preenchido para vocês, para ficar melhor clarificado. Temos aqui uma empresa moçambicana onde fornece serviço de sistema de segurança eletrônica, digital e informática. Essa empresa, nós lá tivemos um comprador dos serviços prestados por essa empresa, onde esse comprador, nós cá temos como descrição fornecimento de materiais. Olha, nós preenchemos, primeiro, respeitamos a primeira regra, que é nomear o vendedor, que é a nossa empresa, que foi cá nomeada, como podem ver. E também, nada mais, nada menos que nós lá colocamos também uma das importâncias da fatura, que é o quê? Nunca deixar de somar desde as taxas e o preço. Está aqui. Para ser específico, nós temos aqui o preço total, temos o IVA a pagar, como podem ver que é o IVA 17% que foi usado cá. E somamos todo, o total do todo pagamento que foi efetuado do serviço pelo qual nós prestamos essa tal empresa. Assumimos que somos a empresa. Nesse caso, também não esquecer da parte descritiva, que é a parte onde nós identificamos o comprador, que é a parte onde nós elucidamos quem veio adquirir o nosso produto, também especificamos que tipo de produto lá esteve presente. O que é importante nós retermos aqui na fatura é algo muito claro. Na fatura é importante retermos que na fatura deve sempre constar o nome do comprador, o nome do vendedor, que nesse caso seria o nome da empresa, e na fatura também deve sempre constar a soma deste IVA do produto ou serviço adquirido, e também sem esquecer que nós devemos respeitar desde todo o preenchimento da fatura, que é da data da fatura, deve lá sempre constar a data da fatura, o ano da fatura, todos esses elementos. Mas visto que já vimos o que é fatura, vimos cá um exemplo de uma fatura específica, onde primeiro pude cá trazer um exemplo em branco e pude exemplificar, é importante também entendermos um pouco do que é isso de recibo. O que é que seria um recibo? Ok. Para explicar o que é o recibo, vamos também trazer uma definição pela qual seria um pouco mais simples de compreensão, onde optei por trazer definições simples para melhor compreensão. Aqui temos recibo comprova o pagamento realizado pelo comprador. O que significa que o recibo comprova o pagamento realizado. Se na fatura é o documento que nós damos ao comprador, o recibo comprova esse documento. Por isso ainda especifiquei aqui. O recibo comprova que uma fatura foi realizada. O que significa que para ter recibo tem que haver uma realização de uma fatura. Vamos cá explicar um pouco. Vou cá explicar os passos que um recibo deve obedecer também. Que assim como um documento comercial tem a sua forma de registro, tem uma maneira que nós devemos obedecer, tem tudo aquilo que nós devemos cá observar ao preenchermos esse documento. No recibo, obedece os seguintes passos: indicar o valor e a descrição do pagamento. Recordem sempre, o recibo obedece primeiro passo: indicar o valor e a descrição do pagamento. Também, recordem que eu disse que para haver um recibo tem que haver uma fatura. O recibo também deve associar a fatura correspondente. Esse é o segundo passo. Eu já havia dito que para haver um recibo tem que sim haver uma fatura.
nós já explicamos lá em cima, como explicamos um pouco no início, o que é isso de fatura. Ok? E também, nada menos que importante, o recibo tem uma característica importante onde deve emitir ao cliente com assinatura. Que significa o quê? A assinatura vai vir a reconhecer aquele recibo que eu esteja a passar. Ok? Vou cá dar alguns exemplos, né, do que é isso do recibo. Não faria muito sentido explicar o que é recibo e não trazer um exemplo em concreto. Tenho aqui exemplo no recibo. Eu acho que todos nós já estivemos diante de um recibo de género, onde cá temos, no início, temos o número, que seria a descrição do recibo. Temos aqui a importância, que eu já tinha dito cá, que não pode deixar de descrever o tipo de pagamento, que essa importância indicar o valor, nesse caso. Nós também temos aqui o recebimento, quem vai receber, e temos o meio de pagamento, que é cá que também deve estar descrito, que é indicar o meio de pagamento. Temos aqui a aba preenchida, que seria um exemplo concreto. Eu acho que o recibo é um dos documentos mais fáceis de preencher, porque seria literalmente anexar a fatura, na minha percepção. Mas, contudo, uma coisa que eu disse que nós não podemos cá esquecer quando falamos de recibo, que é a assinatura. A assinatura o recibo deve vir da assinatura do emitente, que seria cá nós preenchermos a assinatura depois do número, agência e também constar lá a data e tudo mais. Bom, cá estamos, já podemos explicar um pouco do que é isso de recibo. Eu disse cá que eu ia trazer simplesmente 3 documentos, dos mais específicos, os mais importantes, um dos mais importantes, não que os outros não sejam, mas por questão de gestão de tempo vamos explicar somente esses 3 documentos. Mas se tu estiveres interessado em conhecer um pouco mais desses documentos, o restante dos documentos, lá onde tem exemplos, tem o formato, desde as regras de preenchimento, nós cá no vídeo também temos, vou deixar aqui um link que é do trabalho feito por mim, que lá vem desde exemplos, vem definições simples, que é lá onde vamos cá definir, mas já explicamos o que é, para dar continuidade, já explicamos o que é fatura, trouxemos exemplo de uma fatura, também explicamos o que é um recibo, trouxemos exemplo também do recibo, onde nós dissemos que para ver o recibo, nesse caso, seria necessário haver uma fatura. Por quê? Há necessidade de anexar a fatura ao recibo. Ok? Para continuar, nós continuaríamos com um documento quanto menos ou mais importante também, que seria... esse documento é considerado também como um meio de pagamento, pronto pagamento, que seria o cheque. Porque cheque, entende-se o cheque como um meio de pagamento a pronto pagamento, nesse caso. Para explicar o que seria esse do cheque, eu acho que nós todos já tivemos, para quem nunca teve, já tivemos interação com isso de cheque, o que é isso de cheque, ou como é que o cheque já vence. Para entendermos o que é isso de cheque, é necessário, trouxe aqui uma definição muito simples, onde é possível entendermos, quando cá diz que o cheque é um sistema de pagamento que permite movimentar um determinado montante de uma conta titular para um beneficiário de qualquer instituição financeira. Espero que tenha sido claro. Volto a ler para vocês. Cheque é um sistema de pagamento que permite movimentar um determinado montante. Nós já sabemos que estamos diante de um montante que não seria ético movimentar numeradamente. Então nós passamos o cheque, por quê? Porque o cheque facilita. O cheque, além de tratar de situações interbancárias de bancos diferentes,
é fácil de reter, mas também temos aqui uma coisa que diz que o quê? O pagamento é emitido por uma pessoa para transferir um valor de uma conta para outra, nesse caso. Mas, por ser uma coisa que nós já podemos ter tido contato, seria também necessário entendermos um pouco de quais são as regras que devem ser respeitadas ao preencher um cheque. Quais são as regras que... Ok, temos aqui as regras que devem constar para o preenchimento do cheque, além dos diversos tipos de cheque, que no trabalho eu já tinha dito, que vou deixar um link aqui abaixo. Tem lá diversos tipos de cheque, eu coloquei, enumerei diversos tipos de cheque, mas para melhor gestão do tempo vou cá explicar alguns, só para melhor compreensão. Mas cá temos o cheque, como deve ser preenchido, que devemos sempre respeitar corretamente essa hierarquia, que é para garantir que ela seja feita ou processada pelo banco do jeito certo e não seja recusada. Ao preencher um cheque também nós devemos observar as seguintes regras. Uma não menos que mais importante, assim como qualquer outro documento, deve advir de data. O número 1 seria a data, que normalmente está sempre no canto superior direito, onde lá devemos inserir essa data. Esta data deve ter sempre o formato hierárquico, que é aquele que nós já conhecemos, que é dia, mês, ano. E também no cheque, por nós estarmos a ser um documento que nós passamos a alguém, maior parte dos cheques deve sempre sim vir o beneficiário, excedendo casos específicos ou exclusões específicas, mas também deve lá também constar o valor em números, ou o valor por extenso, a assinatura, a hierarquia respeitada, sem esquecer do campo descritivo, que é que nós descrevemos Eu também disse que um dos pontos importantes é colocar sempre o valor por extenso. Aqui está. Uma das regras é colocar o valor em números e o valor por extenso. Podemos cá ver que nós temos cá no canto direito o valor em números e cá embaixo nós temos o valor em extenso. Esse é um dos princípios muito importantes que não podem faltar no cheque. Como eu dizia, que só iremos cá trazer 3 exemplos, além de falar um pouco de todos os tipos de cheque. Vamos trazer todos 3 exemplos, que cá trouxemos a fatura, o recibo, onde explicamos um pouco do que é isso, como é que faz o preenchimento, que documentos são esses, quando é que são usados. Explicamos um pouco disso, mas também como um dos documentos que eu cá disse que ia trazer no exemplo, no link abaixo, que é um trabalho completo desde tipos de documentos comerciais, desde exemplos específicos e como preencher esses exemplos. Nós trouxemos cá só 3, mas no trabalho, no link abaixo, temos todos esses tipos, desde nota de débito, onde lá vão encontrar, explicamos 3 documentos comerciais, onde explicamos explicamos a fatura, o recibo e o cheque, que são os dos documentos mais importantes que haveria a necessidade de explicar, mas para quem quiser aprofundar ainda mais, pode cá clicar no link abaixo, onde vai levar-lhe a um trabalho, onde lá ensina como preencher e dar exemplos destes tais documentos, formato destes documentos. Mas por quê? Porque eu lá trouxe de vários documentos comerciais. Eu trouxe para vocês desde a nota de débito, o recibo, a guia, mas lá, por exemplo, vão encontrar que, se for à procura da nota de débito, vão encontrar que é um documento usado para corrigir uma fatura, que é geralmente quando ocorre a devolução de produtos ou concepção de
descontos. Quando a empresa dá descontos ou a empresa recebe o produto de volta, ou pode ser por uma falha ou por um serviço que foi não totalmente bem prestado. Onde também lá tem exemplos, eu disse nesse trabalho cá no link tem exemplos e tem um formato de como é essa nota de débito. E de lá vamos ver diversos temos exemplos específicos do que lá podem encontrar, dos restantes tipos de documentos comerciais que vão lá ver a venda, dinheiro, que vou explicar, vou diferenciar entre ela, entre cheque e numerário, para podermos entender como é, quando é que passa-se, onde lá vão encontrar as seguintes definições mais apuradas, que é onde eu disse que a venda de dinheiro é um documento que comprova a venda de bens e serviços com pagamento imediato, que é aquela que é emitida quando há pagamento imediato. Também lá expliquei um pouco do que é nota de crédito, onde eu disse que nota de crédito é emitida pelo vendedor ao comprador para corrigir e ajustar os valores a favor do comprador, onde os valores são ajustados a favor do comprador. Também lá tem especificado do que a letra que eu lá expliquei que era câmbio de ordem escrita para o pagamento, que é usado nas transações comerciais. Eu ainda dei exemplos de que transações são essas no trabalho abaixo. Quem estiver mais interessado pode muito bem clicar no link e vai ler lá específico. E também temos lá que eu pude lá explicar a guia de remessa, onde eu disse que é acompanhada de mercadorias transportadas, descrevendo o que está sendo enviado, desde o que. São guias que, quando vamos transportar um determinado produto, esse documento tem que advir com o produto, o que significa que o produto deve vir acompanhado desse documento, porque lá descreve que tipo de produto está lá apresenta, que tipo de produto está a ser transportado, onde a descrição, eu ainda trouxe exemplos que a descrição deve ser taxativamente bem feita para não advir de necessidades de ou ser paralisada nos produtos deste estudo, onde esse produto serve como acompanhamento. Onde eu disse, a guia é exatamente serve como acompanhamento, onde também trouxe alguns exemplos que eu já tinha lá dito, que são termos que geralmente nós estamos diante quando vamos tratar de documentos comerciais, são termos importantes a saber, onde nada mais, nada menos que esses termos são termos organizadores que definem a responsabilidade do comprador e do vendedor. São termos que estabelecem a responsabilidade entre comprador e vendedor. Pode ser no comércio internacional, e eles garantem a clareza. Esse termo garante a clareza de que tipo de serviço ou que tipo de bens e serviços está diante na relação entre comprador e vendedor. Onde destes termos nós temos lá o FOB. FOB que é um termo em inglês, nada mais em português significa vendedor entrega mercadoria a bordo do navio, que seria a entrega da mercadoria a bordo do navio. Significa que o quê? É um documento comercial que ia ser passado se houvesse uma entrega da mercadoria a bordo do navio, onde o comprador assume os riscos e os custos. A partir daí, depois da entrega, nós passamos-lhe um FOB. A partir daí, o comprador assume o risco da mercadoria que ele recebeu. Também temos o CIF. Já dissemos que o FOB era a entrega da mercadoria a bordo do navio. Aqui, o CIF é o vendedor que cobre os custos e seguros em frente a tal porto de destino. Onde o quê? Suponhamos que nós vamos importar, nesse caso, importar não seria o sentido de importar, mas nós desejamos mandar um certo produto de Maputo a Nampula. Quando nós formos entregar esse produto da nossa empresa, ao embarque desse produto, nós passamos-lhe um CIF. Diferente do FOB, que é o produto que é passado a nós quando nós recebemos esse tal produto, nós passamos-lhe um CIF. O CIF
é onde nós transferimos o nosso produto para o embarque. Mas também lá temos alguns outros termos, que temos lá o Carriage Paid To, que é o CPT, que é o vendedor que paga o transporte até o destino, mas o risco transfere a entrega ao transportador. Acho que isso é de fácil percepção. E também temos o CIP, que é o Carriage and Insurance Paid To, que é semelhante, como eu já tinha falado acima, que é o CPT, mas aqui o vendedor também cobra o seguro da mercadoria, diferente do CPT, onde após a entrega do produto, o vendedor já não cobra nenhum custo que pode advir. Quem cobra é o transportador. Quem for a transportar a mercadoria que vai cobrir todo o custo que pode vir a dever na transportação. Aqui no CIP é diferente. Nós cobrimos também os custos pelos quais do transporte podem vir a acontecer. Temos também o CFR, que é Cost and Freight, que é o vendedor sobre o custo e o frente até o porto de destino. Que é o quê? Aqui nós basicamente estamos a tratar de importações, exportações. Também temos o Free Longer Side Ship, FAST. O Free Longer Side Ship, que é o vendedor entrega a mercadoria ao lado do navio no porto de embarque, onde o comprador assume o risco a partir daí. Acho que é de fácil compreensão. E temos aqui mais três que... já havíamos falado do Free Alongside, já havia explicado o que é isso de Free Alongside. Temos aqui o Free Carry, que é o vendedor entrega a mercadoria ao transportador, que é nomeado um comprador, nesse caso. O vendedor entrega a mercadoria ao transportador, nomeado pelo comprador, desculpa. E também temos o X-Works, onde aqui o vendedor disponibiliza a mercadoria em seu local de trabalho e o comprador assume todos os riscos após a aquisição. Essa parte importante que nós devemos estar a ter, que o comprador assume todos os riscos após a aquisição. Bom, para o trabalho de hoje podemos muito bem explicar o que é isso de documentos comerciais. Espero que tenham compreendido. E caso interessem-se pelo trabalho, melhor compreensão, podem muito bem optar por ler o trabalho